A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus filhos, nós chegamos hoje ao 24º dia da nossa catequese, nossa pequena catequese mariana. Esse alimento que Nosso Senhor vem nos dando desde o início do mês de maio e que nos levará a uma obra maravilhosa, chegar ao último dia e consagrar este tempo a Nossa Senhora. Aqueles que conseguiram seguir todos os dias se sintam muito felizes, porque Nosso Senhor nos instrui ao longo desse tempo. Ontem nós iniciamos a meditação sobre algo muito belo, que são os títulos de consagração a Nossa Senhora, aqueles títulos pelos quais nós nos damos a ela, sentimos inspirados a nos consagrar a ela. Meditamos ontem sobre os servos de Maria, aqueles que se dispõem a servir a Deus por meio de Nossa Senhora. Hoje nós queremos meditar sobre os filhos de Maria, aqueles que se autodenominam filhos de Maria. Todos, nós já vimos ontem, somos servos de Nossa Senhora, pela natureza, pelo poder que Deus concedeu a ela. Mas existe outro título, muito mais íntimo, muito mais consolador, também mais fecundo, que é o título de filho de Maria. Trata-se de uma garantia de salvação e, mais ainda, um penhor de perfeição, porque o filho formado por esta boa mãe jamais se perderia e, na verdade, a função da Virgem é nos modelar ao modelo do seu divino Filho. Por isso, a graça que nós recebemos no santo batismo de nos tornar filhos da Virgem Maria é um dos modos que Nosso Senhor dá para a nossa salvação. Claro, ser servo é consolador, é esplêndido, alguém que passa a vida no serviço dessa boa mãe verá muitos milagres. Mas ser filho de uma mãe tão abençoada, certamente, não é ter como segurança algumas coisas. Por exemplo, o filho tem a segurança do coração da mãe, que se compadece das suas penas, das suas dores. O filho tem também sobre si o olhar da sua mãe para o seguir em tantos momentos, em toda parte. A criança que está sob o olhar da mãe se sente segura. Depois nós temos as mãos dessa mãe que nos comunica os tesouros de Nosso Senhor, distribui para nós as graças. Nós temos os braços de Nossa Senhora para nos sustentar na nossa caminhada como uma mãe sustenta o filho. E nós temos, por fim, a alma de Nossa Senhora, é nossa mãe, porque nós nos colocamos debaixo dos seus cuidados e diante das nossas misérias, nós encontramos em Nossa Senhora tanta misericórdia. A Virgem assim nos dá, como filhos, essa segurança, certamente muito consoladora, diferentemente do servo que trabalha por uma remuneração. O filho, ele não espera nada, ele trabalha como membro da família e se dedica unicamente por amor. Ele também é um servo, mas é um servo que serve como filho. Portanto, ele tem direito, o direito dos filhos, principalmente o amor. E Nossa Senhora é nossa mãe, ela nos ama. E essa é uma verdade sublime, muito consoladora. São Boaventura dizia com muita segurança que eu vou me alegrar, ele dizia, eu vou me exultar de prazer, porque seja qual for o julgamento que recairá sobre mim no dia do juízo, o meu irmão é o meu defensor e a minha mãe é a minha advogada. Por isso eu não tenho medo. Se eu sou filho de Maria, certamente eu despertarei a confiança nessa boa mãe. E um filho, ele deve para com a sua mãe algumas coisas. Em primeiro lugar, o filho deve obediência. Um que se diz filho da Virgem Maria e não obedece à Virgem, claro, não pode se dizer verdadeiro filho. Depois, o filho também, ele deve à sua mãe a honra da maternidade e deve também o amor. Nosso Senhor, Jesus Cristo, ele cumpre esse tríplice dever para com Nossa Senhora. Ele nos dá o exemplo disso. Ele nos dá o exemplo de obediência quando desce com Nossa Senhora de Jerusalém, está com ela e a obedece durante 30 anos. Nosso Senhor nos dá, ao mesmo tempo, o exemplo dessa honra, dessa dignidade à sua mãe e nos dá também um testemunho maravilhoso do amor que ele tem pela Virgem Maria. Nós também devemos amar Nossa Senhora e nos esforçar, invocar Nossa Senhora, esforçar para que nós nos tornemos semelhantes a ela. Um bom filho imita
as virtudes da sua mãe, tanto quanto possível. Nós queremos reproduzir em nós e honrar sinceramente Nossa Senhora, porque ela merece tal honra de mãe. E esse título de filho de Maria, ele também nos revela que, estando ainda em idade de formação, porque nós somos como crianças, nós devemos aceitar que precisamos ser formados por essa mãe. Nós falamos outro dia sobre a escola de Maria. Nós, como bons filhos, estamos atentos ao que nos fala a nossa mãe. E o filho, claro, ele deve ser educado. E essa tarefa, geralmente, tem se atribuído à mãe. E Nossa Senhora nos educa espiritualmente. Sendo ainda crianças, é ela quem vai nos conduzir, nos tomar pela mão, nos sustentar a cada instante, nos proteger, nos encaminhar e nos conduzir nas coisas mais elevadas. Nossa Senhora quererá sempre nos elevar. O que as crianças são por condição e por necessidade, nós também devemos ser por virtude, por necessidade da alma, porque é própria da infância essa dependência, esse estado de dependência. Nós queremos, como filhos, sentir exatamente essa educação materna da Virgem. A criança ela está sempre dependente da mãe, e essa dependência, vivida por nosso Senhor, seja no ventre dela, seja quando nasce em Belém, ou quando nos braços dela foge para o Egito, em todos esses momentos, Jesus se faz filho da Virgem. No momento mais sublime, que é o momento da cruz, Jesus está ali. Tem um monsenhor chamado Monsenhor Gué. Ele diz que somente Nossa Senhora, somente ela envolve Nosso Senhor, o veste, somente ela o aquece, o alimenta. Quando é preciso ir aqui ou ali, ela que o carrega nos braços. Esse Monsenhor Gué, ele foi um grande devoto de Nossa Senhora. Qual deve ser o papel da Virgem Maria para conosco, como filhos? Nós precisamos ser educados na escola da Virgem Maria, pelos cuidados da Virgem, sob o olhar dela. O papel dela é exatamente vigiar sobre esses filhos e educá-los. Viver perto da Virgem Maria, viver perto dela, sob o olhar vigilante. E o Padre Júlio diz, bem perto do seu coração, como uma criança. Estando perto do coração da Virgem, nós estaremos certamente protegidos. Santo Stanislau Kostka foi o santo polonês, foi grande devoto de Nossa Senhora. Ele dizia, Nossa Senhora nos ama como ela amava o próprio Jesus. E ela tem por nós o mesmo interesse e nos cerca dos mesmos cuidados, da mesma dedicação. Preciso, pois, ir a ela, ele diz, com a mesma confiança com a qual Nosso Senhor se dirige a ela. Portanto, esse título de filho, muito consolador, ele deve ser para nós também um grande inspirador. Aqueles que se sentem distantes de Nossa Senhora podem muito bem, por essa certeza da filiação adotiva, se aproximar e se dar a ela e pedir a ela que nos eduque como seus filhos. Como servos de Maria, nós devemos nos dedicar a ela. Como filhos, nós devemos amor filial. Portanto, são dois títulos que nós já meditamos. Hoje, meditando esse título de filhos, e amanhã nós meditaremos aquele título muito consolador também, chamado Escravos de Amor da Virgem Maria. Essa é uma belíssima devoção que nos foi ensinada por São Luís Maria Grignon de Montfort, um grande santo mariano que nos deixou um método de consagração pelo tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Que Nossa Senhora nos inspire e nos alimente como seus filhos adotivos e ela nos dê a graça de perseverar. Peçamos a sua bênção para mais este dia. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus para sempre, no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.